milionário arrogante. Expulsa a senhora humilde de avião, mas ele não sabia quem ela era. Venha comigo, meu amigo e minha amiga, que hoje vamos conhecer a história emocionante de Dona Teresa, uma mãe, uma esposa e uma guerreira. Em uma tarde abafada no Aeroporto Internacional de São Paulo, entre a pressa e o vai e vem de malas e passageiros, uma senhora humilde e de aparência modesta e simples se destacava. A multidão, ocupada demais para notar detalhes, via ela apenas como mais uma passageira em roupas simples. Aquela senhora de cabelos brancos com olhos serenos e gentis era Dona Teresa Almeida, ou Terezinha como a chamavam aqueles que ela guardava no coração. Uma mulher de 72 anos, cuja vida era marcada por uma história com sorrisos e lágrimas que a maioria ali sequer poderia imaginar. Ela carregava uma bagagem de dores e alegrias em seu coração, que faria qualquer um chorar. Dona Teresa vestia um conjunto de calça e blusa de algodão, surrados pelo tempo. Um lenço colorido cobria seus cabelos grisalhos, e ela carregava uma bolsa de couro gasta, aquele tipo de bolsa que nossos avós usavam antigamente. Aquilo não era, de forma alguma, uma peça de luxo, mas um item que ela tinha por anos, e que a acompanhava onde quer que fosse. Essa bolsa não era uma bolsa qualquer. Tinha sido um presente de sua mãezinha, que tinha partido já há muito tempo, e por isso era algo especial para ela, pois sempre que ela estava com essa bolsa, lembrava dos conselhos de sua mãe, que sempre dizia para ela: é melhor uma bolsa velha e uma geladeira cheia do que uma bolsa cara e barriga vazia. Assim que se dirigiu ao portão de embarque da primeira classe, alguns olhares curiosos começaram a se voltar para ela. Afinal, suas roupas pareciam bem diferentes do glamour daquele setor exclusivo e elegante. Lá estavam empresários em ternos impecáveis e caríssimos, mulheres da alta sociedade, com joias caras, além de turistas que mal esperavam para postar fotos de suas próximas férias nas redes sociais. E, entre todos eles, estava Dona Terezinha, com seus trajes modestos e uma expressão tranquila. Enquanto aguardava o embarque, Dona Teresa foi surpreendida por um homem de aparência imponente que desfilava com seu terno luxuoso e sapatos italianos lustrados. Seu nome era Leonardo Baroni, um empresário milionário e proprietário de uma rede de hotéis de luxo que se estendia por várias partes do Brasil e do exterior. Conhecido por sua arrogância e postura de superioridade, Leonardo costumava atrair a atenção onde quer que fosse. Ao ver Dona Teresa, Leonardo ergueu as sobrancelhas e se dirigiu à comissária, que fazia o atendimento no portão. Ele gesticulou na direção de Teresa, deixando claro seu desagrado. Com licença, senhorita. Pode verificar o bilhete dessa senhora? Ela está claramente no lugar errado. Tenho certeza de que ela deveria estar na classe econômica. A comissária, surpreendida pelo comentário, olhou para Leonardo com profissionalismo e, em seguida, se aproximou de Dona Teresa, tentando ser o mais educada possível. Senhora, posso ver seu bilhete, por favor? Dona Teresa, sem se alterar, entregou seu bilhete à comissária, que o examinou rapidamente e confirmou educadamente que tudo estava em ordem. Senhora, o seu assento é mesmo na primeira classe. Aproveite sua viagem. Leonardo cruzou os braços, insatisfeito, e lançou um olhar de desprezo a Dona Teresa. Ele pensava consigo mesmo que aquilo era uma ofensa para pessoas como ele, que pagavam caro pelo conforto e exclusividade da primeira classe. Para ele, Dona Teresa não passava de uma intrusa. Enquanto o embarque prosseguia, Leonardo foi para o seu lugar, na mesma fileira em que Dona Teresa se sentaria. Ela, sem perder a compostura, seguiu até o assento ao lado dele. Durante o início do voo, Leonardo murmurava baixinho, como se quisesse que ela o ouvisse. Um absurdo. Primeira classe virando coisa de qualquer um. Dona Teresa ouvia, mas permanecia em silêncio. Em sua longa vida, já havia aprendido que muitas vezes
O silêncio era mais sábio que as palavras. Enquanto Leonardo demonstrava seu desagrado, ela lembrava-se de uma história de sua juventude, de quando também fora julgada apenas por sua aparência. Dona Teresa recordou-se de seus dias como costureira em uma cidade pequena do interior. Ela se casou cedo e, quando ficou viúva, precisou lutar sozinha para criar seus 2 filhos. Com habilidade para a costura, que havia aprendido com sua mãe, começou a vender vestidos e roupas bordadas à mão. Aos poucos, suas peças ganharam fama e ela passou a sonhar com algo maior. Com muito esforço, conseguiu abrir sua primeira loja de roupas em São Paulo. E assim, ao longo de décadas de trabalho árduo, criou sua própria grife, conhecida e respeitada no Brasil inteiro. Mas Teresa nunca foi de se exibir. Seu prazer era o trabalho, o ofício que a levara de uma simples costureira a uma das maiores empreendedoras do país. Voltando ao presente no voo, Teresa sorriu consigo mesma ao pensar que o homem arrogante ao seu lado nunca poderia imaginar quem ela realmente era. Durante o voo, Leonardo pediu à comissária uma taça de vinho, ainda ignorando a presença de Dona Teresa. Mas uma curiosidade começou a despertar nele. Afinal, aquela mulher simples parecia muito calma, como se nada a afetasse. Sua tranquilidade o incomodava ainda mais, pois ele estava acostumado a ver as pessoas acanhadas na sua presença. Finalmente, ele não resistiu e iniciou uma conversa, ainda em tom de arrogância. Então, senhora, está indo visitar algum parente? Ou é uma viagem a negócios? Dona Teresa olhou para ele com um sorriso tranquilo e respondeu de maneira simples. Estou indo resolver uma questão importante da minha empresa. Leonardo ficou visivelmente surpreso. Ele jamais imaginaria que aquela senhora modesta pudesse ser empresária. Uma empresa, é? E o que sua empresa faz? Dona Teresa respondeu, sem se alterar. Eu trabalho com moda, meu filho. Criei uma grife alguns anos atrás e ela acabou crescendo. Leonardo riu discretamente, como se achasse a ideia absurda. Para ele, moda era algo sofisticado, e a aparência de Dona Teresa não condizia com o perfil de alguém que trabalhava nessa área. Mas, antes que pudesse questionar mais, uma comissária se aproximou de Dona Teresa e perguntou: Senhora Almeida, posso trazer algo para a senhora? Gostaria de algum vinho ou outra bebida? Leonardo, que escutara o nome completo dela, começou a ligar os pontos. Almeida, pensou ele. Será que poderia ser Almeida da famosa grife Almeida Fashion? Ele ficou intrigado e decidiu investigar discretamente, usando o Wi-Fi do avião para pesquisar o nome Teresa Almeida. Ao encontrar a resposta, Leonardo ficou boquiaberto. A mulher que ele havia desprezado durante toda a viagem era, na verdade, a fundadora e dona da Almeida Fashion, uma das maiores grifes de moda do Brasil. Ele sentiu seu rosto queimar de vergonha ao perceber o erro absurdo que havia cometido e, ao olhar novamente para Dona Teresa, viu que ela o observava com o mesmo sorriso tranquilo, como se tivesse plena consciência de sua descoberta. O voo continuava, mas no coração de Leonardo uma transformação silenciosa acontecia. Ele não conseguia desviar o olhar da mulher, que por fora aparentava simplicidade, mas carregava uma dignidade tão imponente que o fazia se sentir minúsculo. Dona Teresa voltou sua atenção à janela, imersa em pensamentos, enquanto Leonardo continuava a refletir sobre o erro que havia cometido. Enquanto isso, Teresa começava a se lembrar de todo o caminho que havia trilhado até ali. Era uma época difícil quando ela era jovem. Ainda menina, aprendera a costurar com sua mãe, que lutava para sustentar a família. O talento de Teresa para criar peças elegantes era notável, e sua paixão crescia a cada ponto que alinhavava. Na juventude, encontrou o amor, mas também enfrentou o luto. Seu marido falecera cedo, e ela ficou com a missão de cuidar dos 2 filhos pequenos. Sabia que, para dar a eles uma vida melhor, precisaria encontrar uma forma de transformar seu dom em sustento. Não seria fácil, mas ela estava determinada a vencer. Com muito esforço,
conseguiu montar um pequeno ateliê no quintal de casa, onde fazia vestidos e consertava roupas. Os dias eram longos e as noites curtas, pois ela mal dormia, pensando nas encomendas e em como poderia expandir o pequeno negócio. As dificuldades financeiras eram constantes, mas cada centavo que ganhava era destinado aos filhos e ao pequeno ateliê, que começava a chamar a atenção de clientes da cidade. A fama do talento de Teresa se espalhou, e as pessoas vinham de longe para ter uma peça assinada por ela. Foi então que, em um momento de coragem, Teresa decidiu fazer uma coleção de vestidos para exibir em uma feira local. Sabia que não tinha recursos, mas confiava que seu trabalho poderia conquistar novos clientes. Passou dias e noites bordando, costurando, preparando cada detalhe. No dia do evento, a feira estava lotada. Ela se lembrava de como tremia ao apresentar seu trabalho, mas a resposta do público a surpreendeu. Muitas de suas peças foram vendidas, e o nome Almeida começou a ganhar respeito no cenário da moda regional. Ao longo da trajetória de Teresa, outros desafios surgiram. À medida que a grife ganhava espaço, novos concorrentes e adversidades se apresentavam. A indústria da moda era e ainda é um campo competitivo e muitas vezes impiedoso. Mas Teresa jamais abriu mão dos princípios que aprendera na juventude: respeito, honestidade e o valor de um trabalho bem feito. Com isso, conquistou clientes fiéis e, mais do que isso, admiradores de sua história. Ela não só havia fundado uma grife de prestígio, mas inspirara milhares de pessoas. Nesse momento, suas memórias foram interrompidas pelo rapaz ao lado, que não parava de olhar para ela. Leonardo observava Dona Teresa em silêncio, sentindo-se cada vez menor diante da grandeza daquela mulher. Leonardo, em sua mente, começava a entender algo que nunca havia considerado. Sentindo-se sem saída, Leonardo, com o orgulho ferido, tentou se desculpar. Senhora Almeida, eu não fazia ideia. Me perdoe, por favor. Fui extremamente rude e agora vejo que cometi um grave erro. Dona Teresa colocou uma mão gentil no braço dele e, com um sorriso amável, respondeu: Não se preocupe, meu filho. A vida sempre nos dá oportunidades para aprender algo novo. E eu aprendi há muitos anos que ninguém deve ser julgado pelo que veste, mas pelo que é por dentro. Ele então decidiu, sem mais hesitar, perguntar a ela sobre sua vida. Leonardo perguntou então com humildade genuína: Dona Teresa, meu nome é Leonardo. Perdoe-me se estou sendo invasivo, mas gostaria de saber mais sobre a senhora, sobre sua trajetória. Como chegou até aqui? Dona Teresa virou-se para ele com um olhar carinhoso e compreensivo. Percebera que Leonardo, antes arrogante, agora mostrava um lado mais sensível. Ela o estudou por um momento antes de responder, como se medisse as palavras que lhe trariam algum valor. Meu filho, a vida me ensinou que cada passo, cada dor e cada perda tem um propósito. Quando perdi meu marido, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Tive que enfrentar o mundo sozinha, com meus filhos, e nem sempre sabia o que fazer. Mas eu sabia que desistir não era uma opção. Eu vi nos meus filhos a esperança de uma vida melhor e decidi que a costura seria o caminho para realizar isso. Cada ponto que eu costurava era um pedacinho de amor, de esperança de que um dia meus filhos teriam o que comer e que eles poderiam estudar. A vida, Leonardo, é feita de persistência, mesmo quando tudo parece nos pedir para parar. Leonardo a ouvia com atenção. Suas palavras, tão sinceras e repletas de emoção, o faziam perceber o quão superficial havia sido seu julgamento. A humildade de Teresa o comovia e ele se sentia, pela primeira vez em muito tempo, em paz com suas próprias dúvidas e medos. Dona Teresa, a senhora é uma verdadeira inspiração. Eu tenho tudo, mas nem sempre me sinto completo. A senhora
mesmo enfrentando todas essas dificuldades, criou algo incrível, não só para si mesma, mas para tantas pessoas. Meu filho, aprendi que o valor das coisas está no que elas representam para as pessoas. Eu vesti muitas mulheres ao longo da minha vida, e cada peça de roupa que fiz tinha uma história, um sonho, um desejo de fazer alguém se sentir especial. Minha moda nunca foi sobre luxo ou status, mas sobre conexão, sobre a forma como uma roupa pode transformar a maneira que alguém se vê. Leonardo sentiu uma profunda conexão com aquelas palavras. Pela primeira vez, entendia que a verdadeira riqueza não estava em suas conquistas materiais, mas nas vidas que ele poderia tocar, nas pessoas que ele poderia ajudar. Ele compreendeu que, ao longo dos anos, sua visão de sucesso havia se tornado limitada e que talvez estivesse na hora de mudar. Quando o avião pousou, Dona Teresa e Leonardo pegaram suas malas e seguiram para o desembarque. No portão, uma equipe da grife Almeida Fashion esperava Teresa com flores e muitos sorrisos. Os funcionários a tratavam com respeito e admiração, e ela os cumprimentava de forma humilde, com a mesma serenidade que mantivera durante o voo. Leonardo se aproximou dela uma última vez, segurando a mala dela para ajudar. Dona Teresa, obrigado. A senhora me ensinou mais do que eu aprenderia em anos. Prometo que de agora em diante serei uma pessoa diferente, alguém que valoriza as histórias e não as aparências. Dona Teresa sorriu e, com um olhar caloroso, colocou a mão no ombro de Leonardo. Lembre-se, meu filho, o que carregamos por dentro é o que realmente nos define. O sucesso e a riqueza são apenas consequências do amor que colocamos naquilo que fazemos. Ele percebeu, naquele momento, que Dona Teresa, apesar da simplicidade, era uma mulher com muito mais classe e elegância do que qualquer riqueza poderia proporcionar. Aquela viagem não fora apenas um voo comum para Leonardo Baroni. Ela se tornou um marco, um momento de transformação. A partir daquele dia, Leonardo decidiu repensar seus valores e se reconectar com sua própria essência. Ele compreendeu que, assim como Dona Teresa, poderia deixar um legado que não estivesse apenas nas pedras e prédios, mas nas vidas das pessoas que tocava. Dona Teresa, por sua vez, seguiu sua vida com a serenidade e a nobreza que sempre a acompanharam. A sua grandeza não estava em seus trajes, mas no coração generoso e na história que ela tecera com tanta dedicação. Por trás de cada pessoa há uma história invisível, um conjunto de experiências e lutas que formam quem ela é. Ele, que construíra seu próprio império na hotelaria, orgulhava-se do sucesso e muitas vezes do status, mas percebia que, ao longo do caminho, deixara a humildade para trás. O brilho das conquistas o havia cegado, fazendo-o esquecer as lições de humanidade que aprendera quando ainda era um jovem empreendedor. E você, o que achou dessa história? E o que achou de Dona Teresa? Deixe o seu like se você gostou e comente o que essa história te ensinou. Se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe, pois o amor e a sabedoria é algo que devemos mostrar a todos. Se inscreva para receber sempre relatos emocionantes. Um abraço a todos e um ótimo dia para você. Que sua vida seja sempre iluminada e cheia de alegrias.